Olá pessoal, minhas queridas professoras da escola dominical, então cumprindo aquele desafio de procurar dialogar, refletir sobre alguns textos bíblicos que vão ser usados na semana com a escola dominical. Quero tratar então hoje aqui sobre a vida do profeta Elias, né? Seria de acordo com o cronograma da escola dominical, então a atividade para o dia 13 de junho, a vida do profeta Elias, 1 Reis 17 e 2 Reis 1 e 2. Aqui na programação, a Grace ela é citada então como a responsável pela aulinha. Bom, em primeiro lugar, eu tô com vários materiais abertos aqui, né? Talvez isso também não importa muito, mas é importante dizer assim, esse material, esse vídeo, ele é produzido de maneira interna para ajudar, para colaborar com as professoras da escola dominical e não pretende ser nenhum tipo de tratado teológico sobre o assunto, né? Eu vou chamar a atenção sobre algumas coisas, fiz algumas anotações, algumas observações aqui, para que a gente tenha ferramentas, então, para fazer uma aulinha bem legal com as nossas crianças e contar um pouquinho da história desse personagem muito interessante que é o profeta Elias, tá? Muito bom. Então, vamos lá. É bem interessante olhar um pouco antes de... Você obviamente deve ter a sua Bíblia aí, 1 Reis 17, né? Ali nós vamos começar. Interessante, Elias surge e ele desaparece, ele some, sem muita explicação. Não há uma introdução ao ministério de Elias, não. Capítulo 17 de 1 Reis... Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade. Tisbé, se você olhar, imaginar o lago da Galileia, né, o Mar Morto, o Rio Jordão. Então, do lado direito, olhando para o mapa, do lado direito, um pouquinho mais para cima, ali que fica Tisbé, daquela região que é o profeta Elias. Não é uma região importante dentro da geografia de Israel, nada disso, né? E como é que Elias vai sumir, como é que ele vai sair de cena? E nós vamos ter que ir lá para o livro de 2 Reis, que é no capítulo 2, né? Quando Elias, então, ele é levado aos céus num carro de fogo, diz lá no capítulo 2, versículo 11. Isso a gente vai olhar mais para a parte final da nossa aula. Ah? Muito bem. Qual é o propósito do ministério de Elias? Qual é o objetivo do período de pregação de Elias? Se a gente olhar aqui para a nossa congregação, irmãos, ou melhor, irmãs, né? Irmãs da escola dominical, se nós olharmos a nossa congregação, pastores que aqui trabalharam, pastor Vilmar Meister, depois na sequência o pastor Schmidt, né? Pastor Reinaldo Valknir, por um curto período, e agora eu, pastor Gerson, aqui na condução dos trabalhos. Vocês já perceberam assim que durante o período, talvez o pastor Meister, o pastor Schmidt, o pastor Reinaldo, algumas ações despontaram, talvez algumas ações foram marcantes para aquele período. Talvez com o pastor Gerson, daqui 10 anos, vocês vão lembrar assim, o pastor Gerson, na época do pastor Gerson, a gente fez isso e aquilo, e despertamos para o trabalho na escola dominical, trabalho com os jovens, enfim, não sei, né? Futuro dirá. Com Elias aconteceu isso. Com o profeta Elias, a característica do período é o combate à idolatria praticada para Baal. Esse é o propósito de Elias. Ele tem uma missão: combater a idolatria a Baal.
E a gente nunca pode esquecer, minhas queridas professoras, o seguinte: nós estamos falando do rei Acabe, rei de Israel. Vejam, se a gente voltar lá nas lições anteriores, bem anteriores, o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, que coisa, né? Acabe é da mesma linha. Ele conhecia a história do seu povo. Povo de Israel, do Deus de Israel. Mas o Acabe, ele é o pior de todos os nomes dos reis, ele é o pior. Esse é o pano de fundo que a gente começa a ver, a olhar o período de ação do profeta Elias, ok? Então vocês precisam, em 1 Reis 16, um pouquinho antes do começo do ministério, por assim dizer, de Elias, olhem capítulo 16, versículo 30 até o 33, né? No 30, 16, 30, 1 Reis 16, 30 diz assim: ele pecou contra o Senhor. Ele quem? Acabe? Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, né? Galileia, Judéia, Samaria no meio. Construiu um templo em Samaria. 33. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Esse é o rei Acabe. Ele é reconhecido como o pior dos reis da nação de Israel, né? E Israel no sentido de reino do norte, né? É disso que eu estou falando. A capital do reino do norte, Samaria, Israel, Samaria, e o reino do sul, Judá, a capital, Jerusalém. Se nós olharmos ali no capítulo 16, então, vai ter a relação destes que eram reis em Israel, em Judá. No tempo de fulano de tal em Israel, Cicrano era rei em Judá. E assim vai chegar até esse período aqui do rei Acabe. Então é nesse período que surge o nosso amigo Elias. Importante dizer que esse casamento do rei Acabe com a Jezabel, a Jezabel ela era uma princesa ali da região de Sidom, né? É isso que o texto nos diz. Na verdade, esse casamento ele tem uma conotação política, ele tem uma ideia de não agressão entre os povos vizinhos, tem uma ideia de cooperação entre os povos, entre Israel e aqueles que habitavam ali a parte do mar Mediterrâneo, né, o litoral da terra de Sidom, o litoral do Mediterrâneo. Mas por trás dessa aliança política também tem o elemento religioso. Por quê? Porque quando Acabe, rei de Israel, ele se une politicamente com o rei de Sidom, isso é bom, não vai ter agressão, não vai ter guerra, não vai ter roubo, violência. Por outro lado, a influência pagã, ela entra dentro do território de Israel. E aqui que é o grande problema do Acabe. Ele permite que essa idolatria seja praticada dentro do território onde Deus havia colocado os descendentes lá de Jacó, as 12 tribos de Israel. Imaginem um absurdo, queridas professoras, né? Vamos tentar traçar um paralelo assim, de nós, no nosso culto aqui na comunidade do Redentor, nós termos lá um objeto
da idolatria brasileira de um modo geral, né? Um elemento lá da idolatria brasileira sendo incorporada, absorvida e colocada lá no altar. O que as pessoas vão dizer sobre isso? O que os nossos irmãos vão dizer? Mas o que? Uma estátua de uma divindade da cultura religiosa brasileira colocada no altar, no lugar mais importante. É essa a relevância das informações que tem aqui com relação ao rei Acabe, né? E quando o texto fala, queridos, queridas, né? Quando o texto fala em Baal, ele fala também, é preciso levar em conta, isso é uma informação que não está aqui, mas é bem importante, Baal, ele tem uma deusa esposa chamada Astarote. E em muitos locais foram descobertos, perto dos templos de Baal e Astarote, cemitérios, né? Cemitérios vinculados à religião, tanto de Baal quanto Astarote. E nesses cemitérios, então, elementos que permitem dizer, e dizer de maneira muito responsável, que essas religiões pagãs não eram apenas simples idolatrias. Eram religiões que sacrificavam suas crianças em honra aos seus deuses. Conseguiram imaginar o que é isso? Os seguidores de Baal e Astarote, eles sacrificavam crianças em rituais religiosos. E estes despojos, eles foram já encontrados em vários destes cemitérios perto dos templos dessas duas religiões, né? Tanto Baal quanto Astarote. E aqui no capítulo 16 também tem a referência a Azerá, né? Uma outra divindade também importante desse período. Muito bem, traçado o paralelo geral então, no capítulo 17, do 1 a 7, né, Deus vai chamar Elias de Tisbé, essa região do lado direito do Rio Jordão, olhando para o mapa de frente, né, entre a Galiléia e a Samaria, mais para o lado direito, então ali fica Tisbé. Deus chama o Elias e diz: Elias, vá lá e diga para o rei Acabe que enquanto não parar essa adoração, essa idolatria, não vai chover. 3 anos e meio o troço não vai chover, né? Obviamente que o Elias tem que fugir. Ele não vai dizer isso para o rei Acabe e vai ficar esperando ali uma salva de palmas, né? Obviamente que não. Ele vai sofrer perseguição. Então, Deus proporciona, Deus faz com que ele sobreviva escondido, bebendo água de um riacho, né, conforme diz o versículo 4, e também aves, corvos, que levavam comida para ele. Mas o tempo passa, a água seca e o nosso amigo Elias ele tem que dar curso na vida. O que vai acontecer? Deus vai dizer a Elias: Elias, vá para a região, para a cidade de Sarepta, né? Lá para a cidade de Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva, ela vai cuidar de você, vai lhe dar condições de você sobreviver. Isso está ali no capítulo 17, então do 8 até o 24. O que vai acontecer aqui? Um dos casos de ressurreição do Antigo Testamento. Quem é que vai operar esta ressurreição? Elias. Aí vocês começam a perceber a importância desse profeta, Elias. Aliás, Elias ele é citado lá em Lucas 1:17, né? Quando o anjo do Senhor ele anuncia para Zacarias: ó Zacarias, a tua mulher, a Isabel, ela vai ficar grávida, ela vai ter um menino, o João Batista, e esse menino ele vai ser forte e corajoso, igual Elias. Lucas 1:17, você pode procurar esse texto, né? O Novo Testamento fazendo referência a esse personagem histórico aqui de 1 Reis. Obviamente, a gente sabe também
que Elias ele surge, ele aparece lá no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias, eles conversam com Jesus, dialogam com Jesus, né? E os discípulos, o Pedro, Tiago e João, eles estão embaixo, eles olham e vem aquela visão maravilhosa, um pedacinho do céu, né? Moisés e Elias junto com Jesus transfigurado diante deles. Muito bem, passado esse momento da ressurreição aqui, que é algo bastante fantástico, nós vamos para o capítulo 18. O capítulo 18, assim, ele parece, sob o meu ponto de vista, a centralidade da história de Elias. É muito interessante, né? O que vai acontecer aqui no capítulo 18? É o enfrentamento entre a idolatria a Baal e a fidelidade ao Deus verdadeiro. Vai acontecer esse enfrentamento. O relato está aqui, basta ser lido, né? Algumas coisas interessantes. No começo do capítulo 18, surge Obadias, né? Obadias, ele é o mordomo, é aquele que cuida do palácio. E vejam, nem todas as pessoas concordam com a idolatria pregada e praticada por Acabe e por Jezabel. Não, tem muitos israelitas fiéis que não concordam com isso. Obadias é um deles, né? Obadias, ele é o administrador, o mordomo do palácio, e enquanto Jezabel vai mandar matar profetas do Senhor. Profetas do Senhor são pessoas dedicadas a aprender o ensino lá do Antigo Testamento, né? Havia a escola dos profetas, não uma escola no sentido de treinar alguém para profetizar, não nesse sentido, mas profetizar no sentido de ser ensino, né? Então, esses profetas aqui que a Jezabel manda matar, Obadias, ele vai esconder um grupo de 100 pessoas, 100 alunos, 100 profetas, que o Obadias esconde, 2 grupos de 50, e assim salva a vida desses caras. No versículo 12, gostaria que vocês olhassem bem, capítulo 18, versículo 12, tem algo bem interessante. Pode ser que logo que eu sair daqui, Obadias dizendo, né? O Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí quando eu contar a Acabe o que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus o Senhor. Bonita confissão de fé do Obadias, um fiel adorador do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Mas também é interessante a referência ao Espírito do Senhor. Espírito Santo. Olhem só, capítulo 18, 1 Reis 18, 12. O Espírito do Senhor o leve para algum lugar e eu vá pagar mico diante da figura do rei Acabe, né? No diálogo aqui, o nosso amigo Elias, ele convence o Obadias, né? E na verdade, na sequência, há esse enfrentamento, então, de Elias. E notem, Elias, ele não é um cara tranquilo, né? Ele não é um cara que tem um recurso retórico macio. Não, ele é um cara que o sangue ferve, né? Ele é irônico, ele debocha dos adoradores de Baal, os 450 profetas de Baal, né? Capítulo 27, ao meio-dia, Elias começou a caçoar, a debochar deles, dizendo: orem mais alto, Baal, o Deus de vocês deve estar dormindo, viajando, talvez tenha ido ao banheiro, não sei, né? Orem mais alto. E na sequência, o que o Elias vai fazer? Bom, agora chegou a minha vez, né?
peguem o touro aí, cortem ele, coloquem no altar do Senhor Deus, e agora bota água em cima, né? Joga água, inunda isso aqui, deixa bem molhado, e agora eu vou mostrar para vocês quem é o Deus verdadeiro. E aí Elias ora a Deus e pede: Senhor, manda fogo para esse negócio aqui, queima isso aqui, né? E o texto bíblico diz que queimou tudo, né? Queimou tudo. O versículo de número 38, então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta, né? Quando viram isso, então, os israelitas que estavam assistindo aquela cena, o que acontece? Eles se convencem de que Baal é um falso Deus, e que apenas o Deus Todo-Poderoso pregado por Elias deve ser cultuado, mantido. Aliás, é isso que a gente ensina hoje enquanto igreja, que a gente preserva para as nossas crianças, né? No mundo cercado de idolatrias, de deuses, imagens, de crendices vãs, de tantos Baals que existem hoje, ou Astarotes, né? Ou então a outra divindade ainda que nos foi apresentada anteriormente, né? A deusa Azerá. Só o Senhor é Deus. Esse é o recado que Elias deseja transmitir para aquele povo. Agora, o Elias, e aí em seguida, do 41 até o 46, capítulo 18, 41 a 46, vai acabar a seca, vai chover. Agora, um novo momento acontece no capítulo 19. Então, resolvida essa situação, e é importante dizer que a Jezabel ela não fica contente com isso. Ela não fica contente com a morte, né, daqueles profetas do deus Baal, e ela vai prometer se vingar, então, do nosso amigo Elias. O que o Elias faz? Ele foge, ele bate em retirada. Para onde é que ele vai? Né? Ele vai para o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Eu gostaria muito que vocês olhassem ali no capítulo 19, 1 Reis 19, no versículo de número 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o Monte Sagrado. Quantos dias ele caminhou até chegar lá? 40 dias, 40 noites. Qual foi o período que o povo de Israel demorou para se deslocar do Monte Sinai até a terra de Canaã, ou seja, o caminho inverso? 40 anos, lembra? Andando por aqui, por ali, dando voltas e tal, né? O nosso amigo Elias aqui, ele anda em 40 dias, 40 noites, ele faz esse percurso desde a terra de Israel, território de Israel, até o Monte Sinai, para se esconder. E lá quando ele está escondido, né, Deus ele chama Elias, Deus quer que Elias haja, que Elias pregue, que Elias, enfim, se apresente ao povo e não fique escondido numa caverna, né? E aí vai acontecer os três elementos, né? O vento muito forte, impetuoso, Deus não estava no vento. Vai acontecer um terremoto, né? Quando o vento parou de soprar, veio terremoto. Olhem só, versículos 11 e 12, né? Tá ali. Deus também não estava no terremoto. E aí, por fim, veio fogo. O Senhor não estava no fogo. Mas depois disso veio um sussurro suave e calmo. E quando Elias ele ouve esse sussurro, essa brisa calma, o texto vai dizer que ele vai cobrir o rosto com a sua capa, sai, fica na entrada da caverna, e aí Deus lhe diz: Elias, o que você está fazendo aqui, cara?
que você está fazendo aqui escondido? Volte, vá lá para a terra de Israel e ensine o povo, pregue para o povo, né? E não se esqueça, Elias, olha o versículo 18, tem 7.000 pessoas que não dobraram o seu joelho para Baal. Tem muita gente lá na terra de Israel que não foi atingida por essa idolatria pregada pelo Acabe e pela Jezabel, né? Pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Então, é isso que vai acontecer com Elias, né? Ele vai voltar, e aqui ocorre um período assim onde há uma interrupção na narrativa na vida de Elias. Já estou com 25 minutos, né? Mas há uma interrupção. Antes dessa interrupção, apenas o chamado de Eliseu. Eliseu é o substituto de Elias, né? Quando Elias é levado ao céu, o Eliseu que assume essa função de profeta, de pregador. O capítulo 20, 21, 22, eles, a rigor, nós não vamos assim analisar. E agora vamos lá para o segundo livro de Reis, só para a gente fechar um pouquinho dessa história, então, do profeta Elias. Então, eu havia falado, há um momento em que ocorre, então, essa lacuna, né? Não sabe o que aconteceu ali com o profeta Elias. Mas ele retoma em cena. Quando é que ele retoma em cena? Então, se essa parte inicial, a ênfase assim, olha, o combate à idolatria de Baal, né? O combate à adoração de Baal, a idolatria. Nessa segunda parte aqui, a ênfase é a ação maravilhosa de Deus, né? Um Deus que é todo-poderoso. Sim, nós temos um Deus todo-poderoso que inclusive vai fazer com que Elias seja levado aos céus num carro de fogo, né? Mas depois então da morte do rei Acabe, é assim que começa o segundo livro de Reis, Moabe, né? Onde é que fica Moabe? Aí de novo a gente precisaria entender aquele mapa, né? O lago da Galileia, o rio Jordão, o Mar Morto, do lado direito, eles são do Mar Morto, mas para a parte de baixo ali a terra dos Amonitas e dos Moabitas, né? Então esses Moabitas, diz aqui em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, é eles que vão se revoltar contra Israel. E aí o Acasias, que é o substituto de Acabe, ele vai sofrer uma queda, vai ficar muito doente, né? Diz o versículo 2. E o povo, eles vão tentar buscar a solução para o problema do rei Acasias, consultando então esse Deus dos Ecrom, né? Diz o versículo 3 lá na parte final. Baal-zebub, que nome horrível, né? Deus de Ecrom. Na verdade, o que está acontecendo? O profeta Elias, ele de novo, ele surge e ele vai lançar o desafio. Por que vocês vão consultar esse cara lá? Vocês não sabem que aqui em Israel nós temos o Deus Todo-Poderoso? Esse é o recado, essa é a mensagem do profeta de Elias, né? A parte final do versículo 3 diz assim: por acaso pensam que não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar uma divindade estrangeira? Vão cair no mesmo problema do Baal? Por acaso vocês não sabem que aqui tem Deus em Israel, gente? E é isso que acontece. O Elias, então, ele vai... esse recado vai ser dado ao rei Acasias, ele vai acabar morrendo, né? O versículo 17, por causa desse indiferentismo, dessa falta de confiança. E no capítulo 2, em 2 Reis 2, então, vai acontecer o quê?
a saída de cena do profeta Elias. Lembram quando eu falei para vocês que dentro da congregação também os pastores eles têm o seu período, né? A sua gestão, a sua administração, o período de pregação. O profeta Elias também, né? O pastor Wilmar Meister, ele teve o seu período, ele começou, ele terminou. O pastor Arno Schmidt, ele começou e ele terminou. O pastor Arno, interessante porque Deus chamou o pastor Arno, né? O pastor Reinaldo teve o seu período, eu tive o meu começo, o fim não sei como será, quando será, não importa, mas o Elias ele também tem o começo do seu ministério e o final. E como é que acontece esse final do ministério de Elias? Está relatado aqui no capítulo 2, né, até o versículo de número 11. Então, Elias, ele concede, orientado por Deus, obviamente, a transmissão da condução do trabalho profético ao seu sucessor, que é Eliseu. Elias, ele transmite a Eliseu a condução do trabalho profético, e Elias, então, ele é levado vivo aos céus num carro de fogo. Capítulo 2, versículo 11, e assim foram andando e conversando, Elias e Eliseu. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Então é assim que sai de cena esse profeta, o profeta Elias, que tem uma participação muito importante. Ele é o cara que vai principalmente ter essa característica de combater a idolatria no Antigo Testamento. E o que você acha? A sua congregação, a nossa congregação, ela também é chamada por Deus para pregar a verdade e combater o erro e combater a idolatria. Isso é nossa função enquanto igreja. Isso também nós precisamos dizer às nossas crianças de uma maneira muito correta. E quando falamos sobre esse assunto, olha só, que cara exemplar esse aqui. Elias, né? Cara exemplar, mas também com seus defeitos, assim como eu, assim como vocês. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo de número... só deixa eu achar aqui. No capítulo de número 19, né? No capítulo 19, agora só um pouquinho. No capítulo de número 19, sim, aqui, né? No capítulo de número 19, eu me perdi aqui, gente, só um minutinho, por favor. Como eu falei, isso aqui é um material de consumo interno, né? Isso aqui não é nenhum tratado teológico, mas eu preciso mostrar essa fraqueza do Elias, né? Ele também é alguém fraco, é alguém que desanima, é alguém que está a fim de largar tudo, né? Sim, capítulo 19, exatamente, eu só não estava achando a situação. Capítulo 19, versículo 3, né? Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando o dia inteiro, aí parou, sentou-se, teve vontade de morrer, e então ele orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Os antepassados de Elias, que eles se referem àqueles que perambularam 40 anos pelo deserto e fraquejaram, e duvidaram, e reclamaram, né? O Elias também tem as suas fraquezas. Ele é um grande ícone do Antigo Testamento, ele é citado no Novo Testamento por Deus,
e lembrado lá por Jesus no Monte da Transfiguração? Sim, mas ele também tem as suas fraquezas. Ele tem um momento de desânimo, ele tem vontade de morrer, inclusive, conforme diz aqui em 1 Reis 19. Mas este é Elias, que mesmo com a sua fraqueza, mesmo com o seu temor, ele sempre é conduzido por Deus a pregar, a combater a idolatria, a levar o povo de Israel a confiar somente em Deus. Esse é o grande legado, o mérito, né, da obra do profeta Elias, e é basicamente isso que a gente precisa então agora, de uma maneira criativa, passar isso para as nossas crianças, né? Como é que a gente pode talvez resumir tudo isso aqui que eu estou falando aqui em 35 minutos já? Elias, ele é colocado por Deus na história do povo de Israel para quê? Para combater a idolatria, combater Baal, bater de frente com o rei Acabe e a rainha Jezabel. Isso ele faz. Ele é a ferramenta que Deus se utiliza para que os israelitas vejam e tenham a certeza. O Senhor Deus, ele é o único Senhor. Essa é a grande ênfase do profeta Elias, né, conforme as histórias que nós vimos, os textos que nós vimos, ok? Eu acho que é isso, gente. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Porventura, vocês tiverem dúvidas, especialmente você, Grace, se você tiver alguma dúvida em relação, ou quiser mais alguma ajuda, mais algum tipo de esclarecimento, talvez alguma passagem bíblica que eu tenha pulado, omitido, ou não tenha dado a devida ênfase, por favor, mantenha contato comigo. Sempre nos domingos à noite eu vou tirar esse tempo aqui para poder publicar. Eu não consigo enviar esse vídeo direto no WhatsApp, não tem como, não comporta. Mas eu vou subi-lo, eu vou upar o vídeo lá para o YouTube e vou mandar o link, então, especificamente para vocês da escola dominical, tá? Não é um vídeo público para todas as pessoas, acho que não é esse o propósito, até a minha linguagem aqui, ela não é apropriada para ser publicada, né? Mas para o nosso consumo interno, para o nosso crescimento enquanto aqueles que vão ensinar as nossas crianças. Tá bom, gente? Grande abraço, valeu, então, até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Quinta-feira tem estudo bíblico, tá? O que é o Corpus Christi? Vamos bater um papo sobre isso, quinta-feira, na live aqui do estudo bíblico, a partir das 19 horas, tá bom? Valeu, grande abraço a todos.